Boa tarde, meu nome é Aparecida Chagas. Hoje vamos continuar com leitura e interpretação de texto. Vamos ler o texto, em seguida a gente vai contar oralmente. Quando você conta, significa que você entendeu bem a leitura. Quando você não é capaz de contar, é preciso você fazer uma releitura. Então o texto é: Se eu fosse Sherlock Holmes. Vamos ler, em seguida a gente conta a história que lemos. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível subir até o autor do crime. Quando acabara a leitura do último dos livros de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos como vivíamos na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse: "Eras tu que devias ser nomeado." Mas se acrescentou desdenhoso das minhas habilidades: "Não apanhavas nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida." Filo, porém, prometer que, quando houvesse algum crime, eu o acompanharia a todas as diligências. Por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal para que, tendo notícia de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse nem deixasse ninguém invadir o local do crime. "Alta polícia científica", disse gracejando. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar. Cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso. Artista de teatro, de música hall ou de circo que contratava para esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. A noite em que eu lá estive entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães. Casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo só, todos lhe perguntaram: "Como vai seu marido?" "Tem trabalhado por toda a noite com uma cliente." "É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas." "Má língua", replicou ela. "Ele sempre os teve." Outra senhora, Madame Caldas, acudiu. "Os maridos, quando querem passar a noite fora de casa, acham sempre pretextos." Voltei-me para o Dr. Caldas, que era advogado, e interpelei: "Tem a palavra o acusado." O Dr. Caldas não gostou da afirmação da mulher. Resmungou apenas: "Tolices de Adélia."
O embaraço dele se dissipou porque Madame Guimarães perguntou à sobrinha: onde deixaste tua capa? No meu automóvel. Não quis ter amassada de subir. A casa era de 2 andares e Madame Guimarães, nos dias de festa, tomava a se arrumar as capas e chapéus femininos no seu quarto. Serviço de vestiário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. Fechado esse parênteses, a conversa voltou ao ponto em que estava. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário. Levantou-se e subiu para buscar o chapéu da visita que desejava partir. Não se demorou muito tempo, voltou com a fisionomia transtornada. Roubaram-me, roubaram o meu anel de brilhantes. Todos se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 70 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim: mostra o teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que por acaso houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães, porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, toquei para o alvo escalado, que se achava de serviço nessa noite, e preveni do que havia, recomendando-lhe que trouxesse alguém perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com sua troça habitual. Vais afinal entrar em cena com a tua alta polícia científica? Objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi então com todo o grupo para fecharmos a porta à chave. Antes de fechar, era porém necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Eu fui o único que entrei, mas com cuidado extremo, um cuidado um tanto cômico, de não tocar em coisa alguma, como olhasse para o teto e para o assoalho. Uma das senhoras me perguntou se estava jogando. Carneirinho, carneirão. Olhar para o céu, olhar para o chão. Retiradas as capas, o zuzum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Anunciei. Já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiram exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições. Ah, oh. Outros perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Por que 5 minutos? Indagou o Dr. Caldas. Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas, que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. O Dr. Caldas voltou gracejando. Mas você veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, senão eu lhe dou um tiro. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outros
outras que não se submetia a nenhum inquérito por uma palavra. O texto é de Medeiros e Albuquerque, para gostar de ler. Muito bem, então a história continua texto narrativo, que é o contar, não é? O falar, o narrar. Então, contar é relacionar personagens e situações. O enredo é a sucessão das situações que compõem a narrativa, não é? Rede de ações, fatos, acontecimentos que tecem a história. Então, quem é capaz de contar o texto oralmente? Quando você conta oralmente, é uma linguagem mais simples, não é? Você pode contar o que entendeu, você pode contar somente os fatos principais, o que foi marcante na história, o que não pode deixar de ser contado. Então, praticamente, a nossa aula hoje é o contar, o entender e marcar no texto onde começa a apresentação e onde termina, o início e o fim da complicação, qual foi o clímax e o desfecho. Tá? Nessa história, você já viu que não tem desfecho, não é? Não tem, porque já indo para o finalzinho, ele diz assim, que ele vai sentar-se lá, conversar por 5 minutos com cada uma das senhoras presentes, porque ele já sabe quem furtou o anel. Ele disse, né? Eu já sei quem furtou o anel. Então, cada uma vai sentar-se aqui comigo. Então, não tem um final. O final desse texto, eu vou apresentar para vocês na próxima aula, tá? Porque eu não posso dar o final agora, porque o final é justamente uma tarefa para vocês. Certo? Então, vamos contar a história? Eu vou voltar lá para o comecinho, só para a gente ver a apresentação. Então, veja. A história começa com um rapaz que queria muito ser detetive. Ele tinha um amigo chamado Alves Calado, era delegado e tinha acabado de ser nomeado, né, delegado. E ele pediu para... Eles trabalhavam juntos, ambos advogados, tinham um escritório juntos. E ele pediu para quando acontecesse alguma coisa assim, trágica, que ele queria, não é, resolver o caso, quer dizer, pôr em prática as habilidades que ele achava que tinha como detetive. Então, ele não chegou a pedir, ele chegou a desejar um acontecimento trágico, né? Essa parte aí, né, é a parte da introdução, né? Isso aqui é a apresentação. Então, veja, ele falou dos personagens, não foi? Falou dele, que ele queria muito ser detetive. Aí pediu para o amigo dele, para quando acontecesse algum crime, né, deixasse, ninguém invadisse o local do crime, porque ele queria pôr em prática a habilidade dele. Só que o delegado, sempre brincando com ele, gracejando, que ele não resolveria nenhum caso assim de alguém que roubasse o obelisco da praça, ele não era capaz de resolver. Essa aí foi a apresentação do enredo. Onde começa a complicação? A complicação começa aqui, ó. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães. Isso aqui é um fato novo na história, é a apresentação. Não, é a complicação aqui, ó.
esse fato aqui é onde começa a complicação. Tudo se complica quando ele veio para cá. Uma noite foi convidado por Madame Guimarães. Essa Madame Guimarães, ela dava festas assim, eram festas muito boas, né? Ela convidava de 20 a 30 pessoas, e era gente da melhor sociedade, gente de espírito. Então era uma festa que ela apresentava números, não é, assim, de artistas, né? E a Madame, ela quem fazia todo o serviço de vestiário, ou seja, chegava a convidada, ela guardava a bolsa, chapéu, capas, ela quem cuidava dessa parte, porque ela não gostava de desarrumações. E aí vai o texto, não é? Aí, lá no meio da festa, tudo isso é complicação. Vou mudar um pouco. Aqui, mudar para cá. No meio da festa, uma das convidadas se despediu, não é? E precisava pegar a bolsa dela. Aí a madame foi com ela até o quarto, que era trancado, só a madame entrava lá. Ela foi lá e ela voltou para a festa com a fisionomia transtornada, não é? E foi dizendo: roubaram-me o meu anel de brilhantes. O brilhantes é uma pedra muito cara, entendeu? Aqui o texto fala em contos, porque era a moeda da época, não é? Mas era caríssimo. E ela anunciou: roubaram meu anel de brilhantes. E aí, aqui nós já estamos na complicação. Tudo isso é complicação. E todo mundo ficou admirado. Como era, como não era esse anel. Sabiam que era muito caro, né? E aí o aprendiz ficou assim feliz, né? Porque seria o momento dele pôr em prática. Aí ele pegou o telefone e ligou para o amigo dele, o Alves Calado. Aí o delegado até brincou, né? Vai, sem fins, pôr em prática a tua sagacidade. E aí o delegado disse: ó, não deixa que ninguém toque nada, tranque o quarto. E o aprendiz pediu um perito em datiloscopia, que era para colher as impressões digitais. Mas o delegado falou que aquela hora não tinha nenhum perito. Aí ele subiu para o quarto, no primeiro andar, e não permitiu que ninguém entrasse no quarto. Então ele foi e ficou no quarto, só ele, e ele ficou olhando, né? Observando tudo ele observou, tá? A madame também precisava tirar os objetos das senhoras, né? E ele observando tudo. Em um determinado momento, ele falou: eu já sei quem roubou o anel, quem furtou o anel. Eu já sei quem furtou o anel. E aí ele disse: eu vou para aquele gabinete ali, aquela mesa, sentar, e cada uma das senhoras fica comigo por 5 minutos. Aí um dos presentes: por que 5 minutos?
Aí ele falou, porque são 5 minutos cronométricos, porque eu não quero estar mais ou menos tempo com nenhuma. Para não se concluir que quem passou menos tempo ou mais tempo seja a culpada. Então, ele ficou por 5 minutos. Agora, o texto não fala o que ele perguntou, não fala o que ele... Não, o texto só diz que ele ficou com cada uma por 5 minutos. Esse final, o que ele conversou para descobrir, vocês só vão saber no final, tá bom? E ficou. Até houve assim uma brincadeira lá do marido de uma, disse, ó, não vai namorar minha mulher durante esses 5 minutos, senão eu te dou um tiro. E ficou esses comentando assim, né? As pessoas ficaram comentando o fato. Então veja, quando houve a apresentação do enredo, nas talvez seis primeiras linhas, é a apresentação. Quando ele foi convidado para Madame Guimarães, aí já é a complicação, porque aí já entra um fato novo, que é a festa, não é? E o clímax? Qual foi o clímax aqui? O momento de maior tensão? Quem sabe? O clímax foi aquele momento do roubo do anel, não foi? Quando ela disse, roubaram-me um anel de brilhantes. Foi o momento de maior tensão no texto. Tá? Foi o momento de maior tensão, foi o clímax. E o desfecho, o final, não aparece. Para não colocar o final, esse fato, já é justamente uma criatividade com vocês. Veja que aqui já foi diferente lá do texto do gato, anteriormente. Lá eu dei a introdução, um pouco da complicação, eu pedi o clímax lá e o desfecho. Aqui eu dei a apresentação, eu dei a complicação e o clímax, que foi o roubo do anel. E aí eu quero o desfecho, porque aqui eu não dei. Tá? Então, veja, conte a história lida. Aí, quando você conta a história lida, que você vai para os exercícios, você não vai ter dificuldade em responder. Você vai interpretar e você não vai perder uma questão de interpretação de texto. Então, sempre que você lê o texto, procure contar oralmente, assim, mentalmente, o que você leu, a história. Aí, quando você não conseguir, aí você faz a releitura. Aí aqui, esse aí foi conta a história lida. Aí vem, identifique no texto os elementos da narrativa. Né? E a 3, identifique no texto as partes do enredo. Então, estamos na parte do enredo. A apresentação foi quando ele falou dele, do amigo dele, e do desejo que ele tinha, assim, de ser detetive e tal. E o amigo dele era delegado, ele tinha tudo para treinar aí, né, um caso. Resolver um caso aí como detetive. E a complicação veio com a festa. Era uma festa, uma madame muito rica que dava essas festas e convidava só pessoas selecionadas, de espírito, pessoas cultas e tudo mais. E durante a festa aconteceu o furto do anel. Aí, quando o detetive foi lá e observou, depois de muita atenção, ele disse, já sei quem furtou o anel, é o clímax.
Desfecho não tem. Agora, os elementos da narrativa. Então, o enredo já é um elemento, não é? O enredo, que é a própria história. Já é um elemento. Aí vem os personagens. Quem são os personagens? O detetive, esse caso é um detetive narrador. O narrador faz parte da história. Ele é um personagem, porque os verbos e os pronomes, todos em primeira pessoa. Ele é o narrador personagem, o texto. Os personagens, aí tem a madame, os convidados, o Alves Calado, não está presente, mas a ação dele e o próprio narrador, os personagens. O tempo. Então, o tempo é cronológico, né? É uma sequência cronológica, porque os fatos, o tempo é classificado como cronológico, porque os fatos vão seguindo numa ordem cronológica, um dia, uma noite, fui convidada, e assim vão acontecendo os fatos, uma sequência. Você percebe pela apresentação assim do tempo e locuções temporais, não é? Um dia, uma noite. Você veja que os fatos vão acontecendo assim dentro da normalidade. É um tempo cronológico. E ainda aparece claramente, uma noite fui convidada, então é tempo cronológico, real. E o lugar, que é o espaço, foi na casa da madame, não é isso? E aí são os 5 elementos: o enredo, o narrador, o tempo, o espaço e os personagens. Tá? E aí é o nosso texto. E na próxima aula nós vamos, eu vou colocar algumas perguntas, e aí você vai responder as perguntas de acordo com esse texto. Aí na próxima aula eu já não vou mais trazer o texto, porque já está aqui, já lemos, comentamos, tá bom? Então aqui você sabe que é um texto narrativo, já tiramos os elementos da narrativa, os elementos que fazem parte do enredo, lembrando que o final não aparece na história. O narrar é o contar, não é? É o contar, geralmente em tempo passado. Então, tá bem tranquilo esse texto, não é? Foi menor, uma história interessante também. Então, boa tarde e até a próxima.